O Brasil sangra, o povo clama. A esperança oscila entre a fé e o desespero. Mas, o que está por trás de tanta confusão política, moral e espiritual? Segundo a doutrina espírita, nada acontece por acaso. Estamos diante de uma grande prova coletiva, e também de uma oportunidade histórica. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Não é só um título bonito. É uma missão espiritual sagrada. Hoje, vamos mergulhar no que está realmente acontecendo nos bastidores invisíveis da política brasileira. E o que os espíritos de luz esperam de nós para que possamos, enfim, nos libertar. Olá, sou Miriam Neto. Hoje vamos falar sobre o despertar espiritual de uma nação. Fica comigo até o final deste vídeo esclarecedor e abençoado. Você que já é inscrito, deixa o like, pois é muito importante para o crescimento do canal, e você que chegou aqui pela primeira vez, se inscreva, deixa o like, ative o sininho para receber novas notificações e venha fazer parte desta corrente de luz e consciência. E bora para mais um vídeo rumo ao despertar espiritual. Estamos vivenciando um verdadeiro caos político, e o que a doutrina espírita nos revela sobre a lei de causa e efeito. Corrupção, polarização, escândalos, fake news, mentiras, ódio, manipulação. O que vemos hoje no noticiário é o reflexo de décadas ou séculos de desvios morais. No plano espiritual, o Brasil passa por uma purificação kármica. A doutrina espírita nos ensina que coletividades também colhem o que plantam. Mas, no Brasil, a caridade foi substituída por interesses, ego e sede de poder. E por isso, a nação inteira paga o preço. Estamos em volta de uma complexidade no momento político do Brasil, e qual a perspectiva espiritual nesse momento? Literalmente, o executivo e o judiciário rasgaram a Constituição. O Brasil passa pelo pior momento desde que foi proclamada a República em nosso país. A sensação de ruptura e o desespero vivido por muitos brasileiros até hoje é sem precedentes. Só pode ser explicado sob a luz da doutrina espírita. Essa crise não é um castigo, mas um chamado à reflexão e regeneração moral. O sofrimento social e político é visto como uma consequência da ação humana ao longo das encarnações, reflexo da lei de causa e efeito. O país, portanto, passa por uma fase dolorosa, mas necessária, para que se cumpra seu papel espiritual no mundo. A libertação do povo não virá apenas pela política, mas por uma transformação interior e coletiva, baseada na ética, no amor ao próximo e na fé ativa. O Brasil, apesar da escuridão atual, continua sendo o coração do mundo, destinado a irradiar luz moral para outras nações, desde que o povo desperte espiritualmente. Há uma guerra invisível sendo travada. Espíritos obsessores agem nos bastidores, inspirando líderes corruptos, manipulando massas, alimentando o fanatismo e a violência. Muitos políticos estão obsediados coletivamente. A obsessão se dá quando mentes inferiores sintonizam com os desejos egoístas de encarnados, ampliando o caos. Mas a pergunta que não quer calar é: se somos a pátria do Evangelho, onde está o Evangelho na política? Essa é uma provocação direta e profunda que expõe a distância entre o ideal espiritual atribuído ao Brasil e a realidade que vivemos. Segundo o Espiritismo, o Brasil foi escolhido espiritualmente como a pátria do Evangelho, não por privilégio, mas por missão de exemplificar os ensinamentos de Jesus no plano coletivo: fraternidade, justiça, solidariedade, humildade e amor ao próximo. Isso se aplica não só à vida pessoal ou religiosa, mas também às instituições, especialmente à política. No entanto, ao olharmos para o cenário político, repleto de corrupção, interesses pessoais, intolerância e manipulação, a pergunta ecoa como um grito de consciência. Sendo assim, como podemos nos declarar pátria do Evangelho? Essa interrogação não acusa, mas convida à reflexão e à ação ética. Ela nos lembra que o Evangelho precisa deixar de ser apenas uma crença e se tornar uma prática viva, inclusive na política, onde decisões afetam milhões. A influência de inteligências espirituais inferiores, chamados espíritos trevosos, estão atuando freneticamente nos bastidores da política. Esses espíritos, muitas vezes vinculados a antigos compromissos com o poder, a ganância e a manipulação, atuam intensamente sobre líderes e massas,
aproveitando-se da sintonia com sentimentos negativos como o orgulho, o ódio, o egoísmo e a vaidade. A obsessão coletiva mencionada ocorre quando um grupo inteiro, como uma liderança ou classe política, se torna receptivo a essas influências por seus próprios desvios morais. O alerta é claro: a regeneração política só será possível com vigilância espiritual, oração, educação moral e a ação consciente da sociedade. O povo é agente espiritual da transformação. É fácil apontar para os poderosos. Difícil é enxergar que o povo também participa do desequilíbrio. Mentiras compartilhadas, ódio disseminado, conivência com pequenos erros. Mas quando o povo desperta, quando ora, estuda, age com ética e amor, ele se torna um campo de luz. E essa luz começa a expulsar as trevas dos palácios, dos tribunais e das câmaras. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, revelada por Humberto de Campos através de Chico Xavier, não se refere a uma superioridade nacional, mas a uma missão espiritual elevada: ser exemplo de fraternidade, acolhimento e regeneração moral para o planeta. No entanto, essa missão não exclui o sofrimento. A grande quantidade de conflitos e escândalos revela a luta entre o velho mundo, marcado por corrupção e egoísmo, e o novo mundo, baseado no amor e na consciência. O país é, assim, um campo de batalha espiritual onde valores antigos estão sendo confrontados pela luz do Evangelho. O nascimento desse novo Brasil exige fé, sacrifício e reforma íntima. O Brasil foi escolhido para sediar a regeneração moral da humanidade. Mas isso não significa privilégio. Significa responsabilidade e sofrimento redentor. O futuro do Brasil ainda não está selado. Estamos num momento decisivo, como em um julgamento coletivo. Se o povo se mantiver cego pelo ódio e pelas ideologias, teremos mais dor, mais desilusão, mais colapso. Mas se escolhermos a educação espiritual, a justiça com amor, o serviço ao próximo, os espíritos superiores poderão intervir, afastando os obsessores do poder. O desfecho dependerá da atitude espiritual de cada cidadão diante dessa encruzilhada. Não espere por políticos, não espere por salvadores. O verdadeiro salvador é a sua consciência desperta. Você é luz, você é canal, você é peça viva na transformação do Brasil. Ore, trabalhe, estude, ame, perdoe, pratique o Evangelho. O poder da prece, aliado à ação moral diária e ao esforço sincero de reforma íntima, cria um ambiente espiritual propício para que a luz substitua as sombras. Lembre-se que a regeneração começa no lar, no trabalho, na convivência diária, e só depois se reflete nas instituições. O Brasil que hoje está de joelhos por desmandos de um executivo e um judiciário ativista, começa a se erguer para tomar o que é seu por direito. A liberdade. A política do amanhã será feita por almas despertas. E essa alma, pode ser a sua. Compartilhe este vídeo, deixe sua luz acesa nos comentários. E ore pelo Brasil, todos os dias. Até o próximo vídeo se assim Deus nos permitir.